Boa noite, amado irmão da Igreja Batista Itaipu. Mais uma vez estamos aqui, mas também quero saudar você, querido amigo que está nos acompanhando, assistindo esse vídeo e participando junto com a gente desse encontro de adoração. Espero que Deus abençoe a sua vida grandemente. Agora é o momento em que nós vamos meditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que tem aí, ou você que não tem, talvez ouvir atentamente a leitura que eu vou fazer aqui de uma porção do texto de um discurso de Jesus. Nós estamos numa série, uma pequena série chamada Antigas Verdades para um Novo Mundo. E é isso que nós queremos, diante de toda a situação em que estamos vivendo, diante de situações de tanto dificuldades e angústia. Será que a Bíblia, será que essas antigas verdades que foram escritas há tanto tempo atrás, nesse livro sagrado, possui algo ainda hoje para falar ao nosso coração? Nós não temos dúvidas que sim, temos certeza que sim, que a Bíblia tem tudo o que nós precisamos para vencer todas as dificuldades, mas especialmente para conhecer a Deus e viver uma vida que agrade a Ele. O título do sermão de hoje é Dominando a Ansiedade. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, que está lá no Novo Testamento. No capítulo 6, nós vamos ler do verso 25 ao verso 34. Como dominar a ansiedade em tempos de pandemia, como dominar a ansiedade em tempos de angústia, como dominar a ansiedade em tempos de tantas preocupações sobre o que poderá acontecer com o mundo. É isso que nós queremos ver, o que Jesus nos ensinou acerca desse assunto. Diz assim um famoso discurso de Cristo Jesus, Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 34. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Ou quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua própria vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, ó homens de pequena fé? Verso 31, portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E ele termina dizendo, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Deixa eu começar com uma introdução. Segundo uma matéria publicada no jornal O Estadão, a pandemia do novo coronavírus fez dobrar os casos de ansiedade. Em especial no Brasil, uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro constatou-se que o número de pessoas diagnosticadas com depressão nesses últimos 4 meses cresceu em 90%. Deixa eu repetir. Pessoas diagnosticadas com depressão nos últimos 4 meses cresceu em 90%. Isso é muito alarmante. Diversas pessoas, incluindo famosos e pessoas ricas, começaram a publicar vídeos nas suas mídias sociais, fazendo desabafos do como se sentem angustiadas, ansiosas, tristes, por conta de todo o isolamento social, por conta de todo o problema desse vírus se espalhando, mas especialmente angustiadas e preocupadas, ansiosas daquilo que pode acontecer com o mundo no futuro. A própria Organização Mundial de Saúde
tem feito vários alertas sobre os graves riscos que não apenas a disseminação do vírus pode acarretar, mas especialmente graves perigos sobre questões emocionais e psíquicas que têm afetado pessoas ao redor do mundo nesses tempos. Querido amigo e amado irmão que você está me ouvindo, se a ansiedade, que já era um grande mal da humanidade em tempos passados, agora, sem sombra de dúvida, é um dos mais perigosos e temíveis inimigos que os homens, que as pessoas têm enfrentado. Mas de uma maneira muito curiosa, é exatamente sobre esse tema que Jesus está tratando nesse famoso discurso que a gente acabou de ler no capítulo 6 do Evangelho de Mateus na Bíblia. A palavra preocupação ou ansiedade ou inquietação aparece por 5 vezes nesse discurso de Jesus. E 3 dessas ocorrências que aparecem aqui nesse texto, essa palavra aparece em forma de uma ordem. Jesus ordenando aos seus discípulos, dizendo: não se preocupem ou não fiquem ansiosos. Porque é exatamente isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Os discípulos de Jesus são ordenados a não se renderem às preocupações e não serem dominados pelas ansiedades que brotam pelas preocupações da vida. Quando analisamos de maneira mais acurada o que Jesus está dizendo, especialmente no início, no verso 25, e no final, no verso 34, nós podemos perceber como Jesus está tratando desse tema de uma maneira muito séria e até mesmo radical. No verso 25, a ordem de Jesus no original, no grego, é literalmente: parem de se preocupar, parem de ficar ansiosos. E no verso 34, a ordem de Jesus muda, é como se ele estivesse dizendo literalmente: não fiquem ansiosos, não se deixem dominar pela ansiedade. Então, de maneira resumida, quando nós olhamos para aquilo que Jesus está ordenando aos seus discípulos, ele está dizendo mais ou menos isso: se você está ansioso, pode parar, para agora. Mas se você não está ansioso, nem invente de ficar, nem inventa moda, nem comece. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, de forma muito radical e até mesmo extrema, quando nós lemos esse texto e entendemos o que Jesus está dizendo, uma verdade antiga salta diante desse texto. E eu quero que você grave no fundo do seu coração isso. O que esse discurso de Jesus está dizendo para os seus discípulos é o seguinte: um discípulo de Jesus jamais deveria andar ansioso. Eu repito porque talvez você não entendeu a profundidade. A ideia central desse texto é: um discípulo de Jesus jamais, em hipótese alguma, deveria ser dominado pela ansiedade. Essa é a ideia central do discurso de Cristo e da ordem de Jesus para os seus discípulos. Entretanto, se esse for o caso, se então isso é verdade, então estamos diante de um grande dilema. Sem sombra de dúvidas, estamos diante de um grande dilema. Se por um lado vivemos tempos de muitas preocupações, de um futuro incerto, de muitas privações e dificuldades, mas se por outro lado os discípulos de Jesus são ordenados, comandados a não se entregarem e serem dominados pelas preocupações, como isso é possível? Como então poderemos viver num mundo como esses, sem ser dominado pela ansiedade? Aonde nós poderemos encontrar recursos que possam nos dar o poder para dominar esse gigante que tem assolado as nossas almas, chamado ansiedade? Será que existe alguma verdade antiga nesse discurso de Jesus que seja tão poderosa e tão eficaz para ainda hoje conseguirmos viver nesse novo mundo em que estamos vivendo? Com certeza, a resposta é sim. Temos certeza que essas antigas verdades que Jesus falou nesse discurso são tão poderosas ainda hoje para nos dar condições de dominarmos esse inimigo chamado ansiedade. Então, ao olharmos com atenção para as palavras de Jesus, há muitas coisas aqui nesse texto, amado irmão e querido amigo que me escuta.
Esse texto é muito rico, poderíamos produzir uma série somente nesses versos que acabamos de ler. Eu não tenho capacidade nem condições de explicar ou de esmiuçar tudo aquilo que Jesus falou aqui. Mas nós podemos olhar para esse texto e nós podemos tirar 3 atitudes que Jesus ensina aos seus discípulos que eles deveriam ter para eles vencerem e dominarem a ansiedade e as preocupações da vida. E o meu propósito, ao olhar para esse texto e tentar explicar um pouco dessas atitudes que Jesus ordena aos seus discípulos, é fazer não apenas com que você entenda o que Jesus quer da sua vida e como você pode vencer a ansiedade, mas eu quero que você seja revestido de fé, de confiança. O meu desejo é que você saia desse encontro mais renovado, com mais esperança, de que se você ouvir a voz de Jesus e se você depositar a sua fé nele, você com certeza poderá encontrar descanso e alívio para tantas dificuldades que esse mundo tem nos proporcionado. Então vamos ver cada uma dessas atitudes? Então a primeira atitude que Jesus nos ensina para dominarmos a ansiedade, eu queria que você gravasse isso, é considerarmos o cuidado presente de Deus. Considerarmos o cuidado presente de Deus. Para isso, quando nós olhamos para esse texto, Jesus se utiliza de 2 exemplos tirados da natureza. Ele fala das aves do céu e ele fala dos lírios do campo. E com isso ele está querendo nos mostrar como Deus tem um tremendo cuidado para com aqueles que ele estima. Ele diz no verso 26, observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem e não ajuntem celeiros. No verso 28 ele acrescenta, ele diz, observem os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam. Com isso Jesus está dizendo, olha como as aves, elas têm todas as suas necessidades supridas, apesar do fato que elas não dominam as técnicas de plantio e não têm a capacidade de desenvolver uma lavoura. Mas elas são supridas, elas se alimentam. Ele também olha para os lírios do campo, que eram flores comuns encontradas corriqueiramente nas campinas de Israel. E ele diz, olhem para os lírios, como eles se vestem, como eles são bem vestidos e como eles têm tudo aquilo que eles precisam para suportar as estações e as temperaturas altas ou baixas das estações daquele mundo antigo, apesar do fato de que eles não tinham nenhum tipo de produção de confecção de tecidos, de roupa. Mas a razão de que tanto as aves quanto os lírios estavam sendo bem sustentadas não é por causa da sua capacidade, não era por causa das suas habilidades, mas era tão somente de Jesus, porque o Pai Celestial sustentava tanto as aves como vestia os lírios do campo com uma exuberância que um rei como Salomão, o principal rei de Israel, jamais imaginou. Mas talvez alguém possa me ouvir e talvez considerar, objetar, dizer, mas pastor, para lá, vamos pensar o seguinte, isso aí não é um pouco de exagero? As aves do céu e os lírios do campo não têm necessidades tão graves quanto os seres humanos como nós temos. As suas necessidades são efêmeras, insignificantes em relação à vida humana. As aves do céu, talvez alguém possa pensar, não estão sujeitas às oscilações do mercado financeiro e também aos problemas da economia. Os lírios do campo, pastor, talvez alguém possa pensar, eles não estão ameaçados por uma pandemia mundial e correm risco de vida como nós, os seres humanos? E sem sombra de dúvida, sim, é verdade. Os lírios e as aves, os animais, têm necessidades muito pequenas em relação às grandes necessidades da vida humana. Mas note que o foco de Jesus não é falar o tipo de necessidade que temos ou não, mas é mostrar justamente que se Deus, o Criador, está sustentando a sua natureza de maneira constante e de maneira cuidadosa e bondosa, porventura não haveria Ele de sustentar muito mais aqueles que Ele comprou, adotou, aqueles que Ele redimiu, aqueles que Ele amou de maneira mais especial como nós, os seus discípulos? Esse é o ponto de Jesus. Perceba que o foco de Jesus é tirar a nossa atenção das necessidades e colocar o nosso foco, o nosso olhar no grande cuidado que Deus já tem desprendido a nós. Note que no final do verso 26 ele diz, será que vocês não valem muito mais do que as aves?
E no verso 30 ele diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, para depois ser lançada no forno, porque as mulheres recolhiam esses lírios e jogavam nos seus fornos para abastecer o fogo. Se Deus veste os lírios e sustenta as aves dessa maneira, quanto mais Deus não faria por vocês? Vocês que são filhos de Deus, vocês que foram adotados na família de Deus. Portanto, Jesus está ordenando aos seus discípulos a nutrirem as suas mentes e os seus corações para o tamanha afeição, tamanho cuidado que Deus já tem dado a cada um dos seus discípulos. Note que Jesus não está dizendo apenas observem as aves e observem os lírios. Ele diz: observem como as aves se alimentam e observem como crescem os lírios do campo. Jesus então está chamando a atenção para o fato de que não é que Deus irá nos sustentar no futuro. Assim como as aves e os lírios já estão sendo cuidados pelo Criador, assim cada filho de Deus e cada discípulo de Jesus já está sendo alvo do cuidado bondoso e amoroso de Deus no presente. Por isso o que Jesus está nos ensinando é parar de ficar ansiosos pelas preocupações do futuro e abrir os nossos olhos e observar ao nosso redor como o cuidado de Deus já tem chegado a nós, na nossa vida, aqui e agora. Portanto, Jesus está nos ensinando que o primeiro problema com a ansiedade não é tanto termos recursos para comermos, bebermos e nos vestirmos. O primeiro problema com a ansiedade é termos uma percepção, é termos olhos para enxergar como Deus já tem cuidado de nós. É termos olhos espirituais. É sabido que uma das causas da ansiedade é uma intensa obsessão para com aquilo que pode acontecer no futuro. A pessoa que é dominada pela ansiedade, ela fica refém, escrava das preocupações do amanhã. Num verdadeiro labirinto de infinitas possibilidades, a pessoa então perde de vista as alegrias do presente, as bênçãos do presente, e ela começa a ser dominada por as preocupações do que pode acontecer com a sua vida, com os prejuízos que podem acontecer, com uma infinita de possibilidades que ela nem sabe se de fato acontecerá. Isso é como se fosse uma porta muito aberta para a ansiedade vir e dominar a alma. Mas note como Jesus quer nesse texto nos tirar das preocupações e anseios do amanhã e nos trazer, nos instaurar nas realidades presentes do cuidado que Deus já tem por nós. No verso 27, olha como ele diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E no final, no verso 34, ele diz: não se preocupe com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo que as preocupações com o futuro são absolutamente inúteis para conseguir evitar qualquer coisa. E com isso Jesus está dizendo: pare de ficar olhando para o amanhã, mas volte os seus olhos e tenha olhos que percebam aqui e agora como Deus já tem sido fiel, como Deus já tem sido bondoso, como Deus já tem estendido o seu amor e sustentado a sua vida, tão e mais como Ele tem sustentado a natureza, os pardais, as aves, os lírios e as flores do campo. A Organização Mundial de Saúde indicou que uma das formas de lidar com a ansiedade é o controle das informações sobre a pandemia, especialmente aquelas na internet. Psicólogos e psiquiatras acreditam que o excesso de informações pode gerar medos e histerias desnecessárias acerca de um futuro que nós nem sabemos do que poderá acontecer. Eles então têm aconselhado as pessoas a se utilizar de uma técnica de meditação oriental a fim de terem pensamentos positivos de que no final tudo acabará bem. Mas por mais que isso pode surtir algum efeito, isso não passa de uma barata maquiagem de curta duração. Alimentar a mente com pensamentos positivos de que tudo vai ficar bem e usar da técnica de meditação para fugir da realidade a fim de trazer alívio para a mente,
É a mesma coisa que alguém tentar fugir dos problemas pessoais se utilizando álcool ou droga para trazer algum tipo de alívio. Assim como uma pessoa busca refúgio e fugir das realidades presentes se utilizando de drogas e álcool, é assim a pessoa que tenta nutrir a sua mente apenas com bons pensamentos que no futuro tudo vai ficar bem. Isso ainda assim é continuar escravo das preocupações do amanhã. Mas Jesus está dizendo justamente o contrário. Jesus está dizendo que a primeira maneira de nós dominarmos a ansiedade, vencermos esse inimigo, é pararmos de olhar para o futuro e nos instaurarmos nos cuidados presentes de Deus para a nossa vida. Jesus nunca ensinou seus discípulos a fugirem da realidade. Um cristão é alguém que sabe que as coisas podem ficar muito ruins ao seu redor no futuro, mas ao mesmo tempo crê que ele não estará sozinho. E ele pode olhar agora como Deus já tem sido fiel. E isso nutre o seu coração de que se Deus tem cuidado dele agora, Deus continuará cuidando dele no futuro também. Por isso, ele não precisa andar ansioso por coisa alguma. Basta o seu próprio mal. Portanto, como podemos então olhar o cuidado presente de Deus? Se a ordem de Jesus para nós é pararmos de focarmos no futuro e olharmos o presente cuidado do Senhor, como podemos fazer isso? Eu penso que a primeira aplicação de como conseguimos olhar melhor o cuidado de Deus presente é nunca deixarmos de agradecer a Deus. A gratidão, amados irmãos, e você amigo que me ouve, é uma das grandes armas para pararmos de viver no futuro e começarmos a viver mais no presente e olharmos aos atos de manifestação da bondade de Deus na nossa vida. Agradeça. Nunca deixe de agradecer. A ingratidão não é apenas uma manifestação de uma alma que não está centrada em Deus, mas a ingratidão também abre uma porta larga para a ansiedade vir e fazer todo o estrago na alma de uma pessoa. Ao mesmo tempo, o contrário também é verdadeiro. Um coração grato não apenas está constantemente honrando a Deus, mas um coração grato que consegue perceber as bondades, as dádivas, os cuidados de Deus aqui e agora já manifestados. A gratidão também treina o nosso coração para que ele não seja arrastado para as preocupações futuras. Portanto, sempre agradeça. Especialmente nesses tempos agora, não deixe passar um dia sequer sem que você pare um momento para agradecer a Deus os cuidados do Senhor na sua vida. Que tal você construir esse hábito na sua vida de ser mais grato a Deus? Que tal você parar e pensar em 3 manifestações claras do Senhor que Deus tem desprendido a você hoje já de cuidado por você? Que tal você lembrar de momentos em que Deus manifestadamente cuidou de você e você então nutriu seu coração com isso? Amado irmão, a primeira atitude que Jesus nos diz aqui de como podemos vencer a ansiedade é considerarmos o cuidado presente de Deus que já tem chegado na nossa vida. Mas há uma segunda lição que podemos aprender aqui desse texto. A segunda atitude que Jesus nos ensina aqui nesse discurso para dominarmos a ansiedade é lutarmos seriamente contra a incredulidade. Eu queria que você gravasse isso. Lutarmos seriamente, com muita seriedade, contra a incredulidade que assola e assombra os nossos corações. Quando nós olhamos para esse texto, podemos perceber que há uma ênfase de Jesus nesse discurso sobre ansiedade é abordar o tema da fé, da firme confiança do coração em Deus. De maneira direta ou indireta, podemos perceber que a incredulidade é alvo dos alertas e das advertências de Jesus para os seus discípulos. Olha comigo no final do verso 30, como Jesus fala sobre a incredulidade, após falar do grande cuidado que Deus tem. Ele diz: porventura Deus não fará muito mais por vocês, ó homens de pequena fé? Segundo Jesus, a incredulidade, a falta da confiança em Deus abre porta no coração para o estrago da ansiedade e as preocupações. No verso 31 e 32, volta os olhos comigo, olha como Jesus é explícito a falar, a alertar sobre a incredulidade. Ele diz assim:
Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque são os gentios que se procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Jesus menciona aqui nesse texto os gentios. Os gentios eram todos aqueles que não conheciam o Deus de Israel e que não tinham um relacionamento de aliança com o Deus de Israel. E por isso esses gentios, eles eram arrebatados por todo tipo de ansiedade e preocupações, porque eles não conseguiam perceber o cuidado de Deus nas suas vidas, mas nem mesmo eles tinham consciência das grandes promessas do Senhor Deus que Ele tinha feito aos filhos do Senhor. Aqueles que têm aliança com Ele estavam à margem disso tudo e por isso eles eram arrebatados por esses tipos de preocupações. Contudo, eu não quero que você se engane. Os gentios, por mais que eles eram arrebatados por todo tipo de preocupações, isso não significava que eles não tinham fé. Com isso, nós não podemos dividir o mundo simplesmente em pessoas que têm fé e pessoas que não têm fé, entre crentes e incrédulos. Na Bíblia, de forma alguma, incredulidade é ausência de fé. Biblicamente falando, incredulidade na Bíblia é uma fé desorientada, é uma confiança que não está em Deus, mas está em qualquer outra coisa. Note que o discurso de Jesus começa com um forte por isso. No verso 25 ele diz, por isso. Isso é uma cláusula de conclusão. Isso nos leva a entender que esse texto, esse discurso de Jesus sobre a ansiedade não está isolado aqui. Jesus está falando sobre a ansiedade num contexto maior, quando ele está falando sobre o grande perigo de tornar as riquezas como um Deus na nossa vida, como nós passamos a confiar mais nas riquezas, nas posses e nas posições do que no cuidado de Deus. No verso 24 desse mesmo capítulo 6, Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E com isso Jesus está dizendo então que um grande alerta para os discípulos de Jesus, eles começarem a abandonar a confiança deles em Deus e buscar descansar as suas almas no descanso do Senhor Deus e passarem então a confiar mais nas posses, mais na riqueza, mais na sua posição, no seu próprio poder. E quando então nós substituímos a nossa confiança em Deus para as riquezas, então nós tornamos o dinheiro num certo tipo de Deus. E abandonar a confiança em Deus e passar a confiar nas riquezas seria cair no grave pecado da idolatria. Portanto, na Bíblia, a incredulidade não é ausência de fé, mas sim uma fé desorientada. O incrédulo não é alguém que não tem fé. O incrédulo é alguém que depositou a fé num Deus falso, e seja esse Deus qual for. Portanto, o que Jesus está nos ensinando aqui é que o mundo pode ser dividido apenas em dois tipos de pessoas. Aqueles que têm fé em Deus, os cristãos, e aquele que tem fé em qualquer outra coisa e tornou essa qualquer outra coisa no Deus na sua vida. Portanto, Jesus mais uma vez vai indagar os seus discípulos, ele vai nos ensinar aqui que a segunda lição sobre a ansiedade que nós podemos aprender é que a ansiedade não diz respeito muito ao tipo de necessidade que nós temos, mas sim em quem verdadeiramente nós estamos confiando para suprir as nossas necessidades. É sabido que a segunda causa de ansiedade, dizem psicólogos e psiquiatras, é o desespero que surge na alma por alguma situação que está nos atribulando. Quando as preocupações surgem, quando a ansiedade vem, é inevitável que a gente busque algo ou alguém para encontrarmos descanso. A nossa alma fica inquieta, ficamos atribulados, angustiados, então é inevitável que o coração busque repousar e buscar algo que seja firme o suficiente para nos dar paz. E é muito curioso porque a palavra que Jesus usa aqui para buscar, no verso 32, quando diz os gentios é que procuram, é que buscam todas essas coisas, poderia ser facilmente traduzida aqui como o descanso, como é os gentios que descansam em todas essas coisas. Vocês não sejam assim.
Então isso Jesus está revelando para nós que enquanto os cristãos entregam a sua confiança no cuidado de Deus e descansam no seu amor, os incrédulos são aqueles que entregam a sua confiança em qualquer outra coisa para buscar repouso nessas coisas. Portanto, o descanso da alma sempre revelará aonde está a confiança do coração. Note, assim, se nós encontramos descanso somente quando as coisas estão do nosso jeito, não é em Deus que nós confiamos, mas confiamos nas nossas próprias habilidades, em nossa própria capacidade. Contudo, se esse for o caso, quando as circunstâncias e as situações forem maiores ou mais fortes do que nós temos capacidade de suportar, então sempre viveremos frustrados e inquietos diante das nossas próprias inabilidades. Note, se nós só encontramos descanso quando as circunstâncias estão bem, quando as coisas estão bem, no fundo não é em Deus que nós confiamos, mas confiamos nas circunstâncias. E se esse for o caso, então a nossa alma será tão vulnerável e inconstante como as circunstâncias ao nosso redor também são. Certa vez eu me recusei a ir de carona com um amigo que tinha acabado de tirar sua carteira de motorista. Ele ficou muito chateado por eu me recusar a ir com ele. Realmente eu não confiava na direção dele. Mas então eu decidi ir, eu cedi e disse, ok, eu vou com você no carro, mas desde que eu esteja na direção do volante. E de maneira muito precisa e muito engraçada, até mesmo ele virou para mim e disse, olha, você querer que eu esteja com você no carro, mas não ceder a mim o controle da direção, só significa que você quer usar algo que eu tenho. Isso não é confiança de forma alguma. Olhando para trás, hoje pensando bem, ele tinha razão. Eu realmente não confiava nele. Mas da forma é assim com Deus. Uma pessoa, quando nós dizemos que acreditamos em Deus, mas não descansamos no seu cuidado, isso revela que nós dizemos que Ele está no carro, mas que Ele não tem o direito de estar na direção, no volante das nossas vidas. Amado irmão, lembre disso. Qualquer desconfiança da capacidade de Deus em guiar a nossa vida é tão perversa quanto não confiar de forma alguma. A incredulidade assola o nosso coração e nós somos constantemente arrebatados a entregarmos a nossa confiança a qualquer outra coisa que não seja o Senhor. E isso é uma porta muito aberta para a ansiedade vir e assolar e arrebatar a nossa vida, porque são as pessoas que não conseguem descansar na mão bondosa de Deus, que buscam todas essas coisas. Portanto, Jesus quer que lutemos contra isso. Jesus quer que o nosso anseio seja sempre voltado para Deus. Os cristãos, olha como Jesus disse, eles estão convictos que Deus conhece. Diz o verso 32, Deus, o Pai de vocês que está no céu, sabe de tudo aquilo que vocês precisam. Por isso podemos confiar nele e podemos encontrar descanso nele. Os cristãos são aqueles que desfrutam de paz em qualquer situação, não apenas quando as coisas estão do nosso jeito e não apenas quando as coisas estão bem. Independente das circunstâncias, os cristãos encontram descanso. Por quê? Porque a confiança deles está em Deus e não nas demais coisas. Os cristãos são aqueles que lutam contra si mesmos e se recusam a entregar o governo de suas vidas e o controle dos seus corações a qualquer outra coisa. Junto com o salmista, no Salmo 28, verso 7, os cristãos são aqueles que dizem, o Senhor Deus é minha fortaleza e o meu refúgio, nele o meu coração confia, pois nele fui socorrido. Portanto, o meu coração exulta com cânticos de louvor. Portanto, amado irmão, como então podemos lutar mais contra a incredulidade? Se o alerta de Jesus é que a incredulidade abre a porta para a ansiedade, como podemos ser mais vigorosos na luta contra a ansiedade? Há muitas maneiras, mas eu queria que você guardasse essa primeira. Não acoberte a sua incredulidade e pare de justificar a sua falta de fé.
Nós somos muito rápidos e muito sem vergonhas em justificar a nossa falta da confiança no Senhor, dando várias desculpas. Note como as brigas que você tem tido na sua casa com seu cônjuge, talvez, no fundo, é por falta de sua fé. Que tal você parar de justificar? Que tal você parar e começar a confessar? E talvez essa seja uma boa aplicação. Que tal você confessar uma situação que hoje, agora, tem gerado incredulidade na sua vida? Uma situação que você vê que tem assolado você e que você percebe no seu coração que tem feito você desconfiar de Deus, que você não consegue descansar a sua alma naquilo que Deus já prometeu. Lute contra a incredulidade. Lute com seriedade contra a incredulidade. Essa é a segunda maneira que Jesus nos ensina a dominarmos a ansiedade. Mas então podemos perceber aqui uma última lição de Jesus nesse texto. Se a primeira atitude que nós devemos ter para dominar a ansiedade é considerarmos o presente e cuidar de Deus, se a segunda atitude que Jesus nos ensina é lutarmos com seriedade contra a incredulidade, a terceira atitude que Jesus ensina aos seus discípulos para dominarmos a ansiedade é, guarde isso, seja guiado pelas prioridades divinas. Vou repetir, seja guiado, que a sua vida seja guiada por aquilo que Deus prioriza, pelas prioridades divinas. No verso 33 desse texto, olhe comigo, Jesus faz a sua famosa declaração acerca das prioridades do reino de Deus. Ele diz assim, mas vocês que não são vendidos às preocupações, vocês que não andam ansiosos porque vocês confiam no cuidado de Deus, vocês que têm uma firme confiança em quem Deus é e naquilo que Ele prometeu, vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Literalmente aqui no texto grego em que foi escrito, Jesus está dizendo aqui que dentre uma porção de coisas a serem buscadas na vida, o cristão é aquele que tem um senso de prioridade. Ele sabe valorizar aquilo que o Criador, o Deus que fez o mundo e a vida humana, valoriza. E ele sabe que isso está expresso no reino de Deus e na justiça de Deus. Com isso não significa dizer que o cristão é aquele que se abstém do mundo. Muitas pessoas, ao interpretarem essa passagem, começaram a ensinar que buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa, e que Deus ia acrescentar as demais coisas, significa se você destinar muito tempo para você servir na igreja, então Deus ia te recompensar. Isso é uma interpretação absolutamente errada do que Jesus está dizendo. Buscar o reino de Deus e a justiça de Deus significa você operar a sua vida da maneira como Deus ordenou. O reino de Deus significa o domínio de Deus de imperar a sua vontade. Então significa viver um estilo de vida não buscando a sua própria vontade, não buscando construir o seu próprio império, mas submisso à vontade de Deus e buscando então que a vontade de Deus seja imperiosa na nossa vida. E buscar a justiça divina significa não ser moldado pelos valores do mundo ou seus próprios gostos, mas ser moldado e guiado pelos valores do caráter de Deus e do reino de Deus. A justiça de Deus é isso, são os valores de Deus. Então o cristão é aquele que tem um senso apurado daquilo que realmente deve guiar a vida dele, as atitudes dele, as buscas dele. Assim, Jesus então está lembrando aos seus discípulos de que os discípulos de Jesus não deveriam buscar e valorizar aquilo que os demais homens valorizam. Mas note, isso não significa que um cristão, um discípulo, ele deveria se abster das coisas cotidianas e rotineiras da vida, como comer, beber, se vestir, casar, criar os seus filhos, trabalhar, viajar, desfrutar dos amigos. Não. Ser um cristão significa que ele tem uma maneira peculiar de operar todas essas coisas. Ele não busca essas coisas como os demais homens do mundo buscam. Os seus desejos e as suas intenções de buscar essas coisas não são para a sua própria glória, não são conforme os seus próprios olhos, mas ele tem um objetivo quando ele cria os seus filhos, ele tem um objetivo quando ele come, ele tem um objetivo quando ele se casa, ele tem um objetivo quando ele trabalha, e todos esses objetivos e a maneira de operar todas essas áreas está em conformidade com o reino de Deus
e com a justiça de Deus, com os valores que vêm do reino de Deus. Então, ser um cristão não é deixar de viver, muito pelo contrário, é viver toda a sua vida de uma maneira que seja compatível com quem Deus é e com aquilo que Deus ordenou. Isso é ter um senso apurado de prioridades. É sabido, amados irmãos, que uma das grandes causas, e talvez a terceira aqui que estamos refletindo acerca de por que a ansiedade assola o coração das pessoas, a terceira causa, a ansiedade vem por conta de planos e sonhos frustrados. Uma pessoa ansiosa é quando ela começa a sentir que coisas que ela estima no seu coração estão sendo ameaçadas. Ou quando aquelas coisas que ela então valorizou na sua vida começam então a sair e ela percebe que não vai mais concretizar tudo aquilo. Então a ansiedade começa a dominar o seu coração. Mas note, geralmente as pessoas ficam ansiosas por coisas que não têm nada a ver com Deus e o seu reino. Note que Jesus, ele coloca um senso de que se nós estamos com o nosso coração voltado para Deus, em operar a nossa vida da maneira como Deus ordenou, então Deus haverá de suprir todas as demais coisas da nossa vida. Ter um senso de prioridade, buscar o reino de Deus e viver conforme os valores divinos faz com que o nosso coração então se blinde da ansiedade. Porque aquilo que Deus estima, Ele haverá de nos conceder. O problema, amado irmão, é que nós andamos ansiosos porque ficamos angustiados ao perceber que Deus não está nos dando aquilo que queremos. Isso revela que no fundo nós estamos estimando coisas que Deus não estima. Esse é o problema. Pare para pensar, o que realmente traz ansiedade a você? Que tipo de frustrações você tem? Isso tem a ver com Deus e o seu reino? Isso tem a ver com os valores de Deus? Geralmente, quando eu olho para a minha própria vida, e quando eu olho para a vida das pessoas ao meu redor, eu percebo que aquilo que tem trazido ansiedade a nós, geralmente não diz respeito ao reino de Deus e aos valores de Deus. Diz respeito aos nossos próprios impérios e às nossas próprias vontades. Eu raramente encontro pessoas que dizem que estão ansiosas por questões do reino de Deus. Geralmente, por que ficamos ansiosos? Porque não vamos conseguir trocar de carro? Porque os nossos filhos não vão andar com roupa nova? Porque a nossa poupança que nós tanto guardamos acabou indo por conta de tantas coisas que temos que pagar? Porque nós não vamos conseguir nos aposentar com aquela quantia que tínhamos projetado? Essas são as razões do porquê nós ficamos ansiosos. Eu realmente encontro pessoas que estão preocupadas e ansiosas porque o seu caráter não está sendo mais amoroso, mais puro, mais santo. Ou porque a sua fé não está crescendo. Eu não encontro geralmente pessoas ansiosas, e eu mesmo vejo isso, meu irmão, na minha vida. Eu não fico ansioso porque eu não estou vendo que os meus filhos não estão crescendo em fé verdadeira, ou porque meus familiares não estão se convertendo. Geralmente não são essas coisas que atribulam a nossa vida, e isso nos revela que talvez aquilo que Deus prioriza, talvez nós não estamos priorizando. Note que no fundo a nossa ansiedade está muito mais relacionada com frustrações de coisas que a gente estimou e que Deus nunca prometeu nos dar, do que de fato estamos ansiosos com coisas que Deus valoriza. Mas note como Jesus fala isso: busquem priorizar aquilo que Deus prioriza e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É como se Jesus estivesse dizendo: busque mais ter um caráter santo do que ter posses, porque as posses Deus vai acrescentar na medida que Ele julga ser necessário para você. Busque ser mais amoroso com as pessoas ao seu redor, a servir mais a Deus, a amar mais o Senhor. Ele cuidará de você no futuro. É isso que Jesus está ensinando. Note como ter um senso de prioridade é algo que ajuda as pessoas a lutar contra a ansiedade. Em entrevista para um grande canal esportivo, o famoso jogador senegalês Mané, do Liverpool, fez uma declaração que chocou o mundo. Quando ele foi indagado por que ele não andava com carros de luxo e por que ele andava com um celular simples, com carro popular e com roupas mais simples, ele não apenas demonstrou um grande senso de humildade,
mas Mané demonstrou um grande senso de prioridade. Ele diz assim, olha só como ele fala, como ele demonstra um senso de prioridade, como aquilo não atribulava a sua alma. Ele dizia, para que eu quero 10 Ferraris, 20 relógios com diamante e 2 aviões? Por que andar ansioso por essas coisas? O que eu faria com isso tudo? Eu passei fome, trabalhei no campo, joguei descalço e não fui ao colégio. Hoje eu posso ajudar as pessoas. Prefiro construir escolas e dar comida e roupa às pessoas pobres do que construir um império para mim mesmo. Todas essas coisas não são apenas futilidades, mas só trazem ansiedade. Parece que ele entendeu que quando você tem um senso de prioridades daquilo que realmente importa nessa vida, a frustração diminui e a ansiedade desaparece. Uma das formas de verificarmos se o reino de Deus e a sua justiça são realmente prioridades na nossa vida é passarmos pelo teste da eternidade. Pense nisso. Eu explico. Jonathan Edwards, certa vez ele firmou a seguinte resolução pessoal. Ele disse assim, resolvi pensar com seriedade no dia da minha morte e resolvi viver de tal maneira como se estivesse vivendo os últimos dias da minha vida. Veja como isso muda de perspectiva as coisas. Pense que se você tivesse certeza de estar vivendo a poucos dias da sua morte, o que você buscaria? O que você estimaria? O que você estaria disposto a abrir mão? Se você soubesse que você estaria a poucos dias de se encontrar com o seu Criador, o que de fato você se engajaria em buscar? É isso que Jesus está nos ensinando. A vivermos a nossa vida como pessoas que sabem o que realmente importa nessa vida. E aquilo que realmente importa nessa vida é vivermos debaixo do governo de Deus e valorizarmos aquilo que Deus valoriza. Caráter ao invés de posse. Relacionamento ao invés de coisas. Confiança em Deus ao invés de se entregar à idolatria. Amarmos as pessoas ao nosso redor, ao invés de buscarmos termos títulos e prestígio nesse mundo. É isso que faz a diferença para lutarmos contra a ansiedade. Um cristão vence a ansiedade, não se deixando amoldar por qualquer coisa que não seja o reino e a justiça de Deus. O cristão sabe que a vida foi feita para ser gasta, para ser vivida, mas não de qualquer jeito, mas com aquilo que realmente importa. Quer agradar a Deus e viver da maneira como Ele ordenou neste mundo. Portanto, meus irmãos, como então podemos ajustar o nosso senso de prioridade? Eu entendi o que Jesus quis dizer. Eu entendi que eu devo buscar o reino de Deus. Eu entendi que eu tenho que parar com prioridades erradas. Eu preciso acertar as minhas prioridades a fim de que a minha vida esteja compatível com a vontade de Deus. Então eu posso ter certeza que Deus haverá de me dar todas as coisas que eu preciso. Mas como eu posso fazer isso? Que tal você apontar uma mudança, uma coisa que você estaria disposto a abrir mão, caso você soubesse que estaria diante dos seus últimos dias? Talvez você está ansioso porque você começou a querer algo a qualquer custo. E você tem brigado com os seus familiares, você tem brigado consigo mesmo, brigado com Deus, porque você percebe que as pessoas não querem te dar, ou que você não vai ter condições de cumprir, ou que Deus mesmo não está te dando. Que tal você abrir mão dela hoje? Que tal você apontar uma mudança que você faria na sua vida e você diria, se eu soubesse que eu estaria a poucos dias de me encontrar com Deus, essa coisa não faria a menor diferença para mim. Eu buscaria outras coisas. O que você buscaria? Que tal você apontar uma mudança que você faria hoje? Eu não sei. Eu sei o que eu faria. Portanto, essa é a lição de Jesus e eu quero concluir. Jesus ensina aos seus discípulos que para vencer, dominar o grande gigante da ansiedade, nós devemos ter 3 atitudes. Considerar o presente e cuidar de Deus, lutar seriamente contra a incredulidade e ter um senso apurado de prioridades divinas, ser guiado pelas prioridades divinas. Mas eu quero concluir esse texto, amado irmão, com uma grande questão que precisa ser explicada. Quando nós olhamos para a verdade do cristianismo, especialmente da Bíblia Sagrada, uma questão sempre assola a nossa vida.
Nós sabemos que Deus é justo. E nós sabemos que Deus abençoa e que Deus retribui aqueles que vivem de maneira obediente a Ele. Uma das verdades do Antigo Testamento é essa, que Deus há de abençoar e cuidar plenamente daqueles que são justos. Nós sabemos que aqueles que obedecem a Deus e vivem conforme a sua vontade, Deus haverá de estender a sua mão para eles. O Salmo 84, verso 11, deixa isso muito claro. Ele diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, Ele não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Mas essa verdade final é um grande problema para nós. Isso cria um grande problema para nós. Sabe por quê? Porque nós não somos justos. Quando eu olho para a minha vida, e eu sei se você olha para a sua vida, nós podemos perceber tantos pecados, tantas teimosias e tanta incredulidade. Se durante essa exposição você se sentiu assim como eu me senti quando estudei esse texto, eu percebi, meu Deus, o quanto eu não consigo perceber o cuidado de Deus na minha vida, o quanto eu sou ingrato. Se durante essa exposição você percebeu assim como eu percebi, como eu entrego a confiança do meu coração a outras coisas, como eu sou incrédulo em tantas maneiras, como a minha fé é vacilante de tantas formas. Se você, assim como eu, olhou para essa exposição e se sentiu como eu, de ver como nós temos prioridades tão equivocadas e como a gente estima coisas que não valem nada à luz da eternidade e do reino de Deus. A pergunta que fica é como Deus continuará abençoando pessoas tão pecadoras, tão falhas, tão teimosas como nós, como eu e você? Como podemos ter a garantia que Deus vai olhar para a nossa vida e ver as nossas falhas, os nossos defeitos e continuará estendendo o seu cuidado? As aves do céu são absolutamente submissas ao seu Criador e os lírios do campo respondem e adoram constantemente ao seu Criador, mas eu e você, seres humanos, somos tão rebeldes e tão pecadores, tão resistentes à vontade de Deus. Como Deus poderá estender cuidado e cuidar de nós graciosamente, amados irmãos? Isso é uma grande pergunta. Será que ao olharmos a nossa desobediência, a nossa incredulidade, isso não gera mais ansiedade porque ficaremos inseguros se Deus nos abençoará realmente? Mas eu quero lembrar você, amado irmão, que exatamente isso é a mensagem cristã. São as boas notícias. Esse é o Evangelho, de que Deus não nos trata conforme os nossos méritos, mas que Deus nos trata conforme os méritos de Jesus. Deus sim haverá de abençoar aqueles que andam retamente. Abençoará os justos. E quem são os justos dentro da Bíblia Sagrada? Daquilo que a Bíblia ensina? São aqueles que passaram a entregar as suas vidas a Jesus. Aquele único que andou retamente em todas as coisas, mas que foi para um madeiro, para uma cruz maldita, ser morto e punido pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e nossas incredulidades, a fim de que nós pudéssemos receber todo o cuidado e o amor de Deus. Os cristãos são aqueles que dizem com o apóstolo Paulo, como está escrito em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as demais coisas? Assim, amado irmão, toda vez que a ansiedade bater a porta do seu coração e começar a assolar a sua alma, e você perceber as suas fraquezas e suas falhas, e uma dúvida surgir no fundo da sua alma, será que Deus haverá de me socorrer a mim, um pobre pecador vacilante? Você pode olhar para a cruz de Cristo e lembrar que naquela cruz, Jesus Cristo já foi punido por todas as suas falhas. E Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir que Deus já assolou e já abandonou o seu Filho na cruz para que nós pudéssemos ter a certeza de que Ele sempre virá ao nosso socorro, nós que somos seus filhos e fomos adotados na sua família. Você pode ter grande poder contra a ansiedade e as preocupações, sabendo que você tem um Deus que lhe amou e que enviou o seu Filho por você, para que você jamais seja descuidado, mas seja o alvo do amor eterno e perfeito de Deus para hoje e sempre. Portanto, não há espaço e nem motivos para andarmos ansiosos e preocupados.
Deus já tem cuidado de nós. Confie no Senhor. Que Deus abençoe e guarde essa palavra no seu coração. Deixa eu terminar orando por cada um de nós. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por mais um encontro desse e por essa palavra bendita. Esse texto é muito mais profundo do que eu tenho a capacidade de explicar. O meu pedido é apenas que o Senhor use desse texto a tua palavra e não a minha voz, com poder, para falar o coração e trazer descanso para aqueles dentre nós que estamos tão atribulados, trazer orientação para aqueles que estão perdidos e firmeza para aqueles que se sentem, ó Deus, fracos na fé. Abençoa o teu povo, nos ajuda a não andarmos ansiosos, mas vivermos debaixo do teu cuidado e do teu amor. Em nome de Jesus. Amém.